Bem-vindos novamente aos vídeos sobre o sistema de saúde. Nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre o módulo de agenda, abordando agora a recepção dos pacientes, né? Então a gente já viu como é que a gente configura a escala dos profissionais de saúde, como a gente agenda os pacientes, ou desmarca, remarca esses pacientes, e vamos falar agora da parte de recepção. Essa opção de recepção, essa interface, ela é organizada da seguinte forma. Do lado esquerdo nós temos aqueles pacientes que foram encaminhados para a recepção ou que acabaram de chegar. Então tem senhas aguardando chamadas, senhas em assistência. Esses diferentes estados aqui, situações, são mais úteis quando você trabalha com aquele sistema de senhas mesmo, né? Quando você chega a um local, você pega uma senha, você fica aguardando ser chamado para ser atendido. Na PGR a gente usa esse tipo de recurso. Mas eu suponho que na maioria das unidades essas informações aqui, esse lado esquerdo não vai fazer muito sentido, então vocês apenas o ignorem, tá certo? Do lado direito nós temos a consulta da agenda dos profissionais de saúde. Então eu escolho aqui uma área de saúde, ele só exibe para a gente aqui áreas nas quais eu tenho profissionais que têm horários disponibilizados para hoje. Então ele encontrou essas 4 pessoas que têm horários para hoje. A gente vai trabalhar aqui com o Alexandre e a gente consegue consultar então aqui a agenda dele, ó. O Alexandre tinha um horário para as 16 que ficou vago, né? A gente não consegue mais agendar um paciente, porque já passamos desse horário. O Jonathan está marcado para 17, pode ser que, pelo meu horário são 16h25, eu posso chegar mais cedo ou mais tarde, né? Então ele fica disponível aí. O Marciano logo em seguida é um encaixe, lembra que a gente fez no vídeo passado. E tem 2 horários vagos que eu ainda posso encaixar alguém, posso alocar esses horários para alguém. Rolando a tela mais para baixo um pouquinho, eu tenho uma relação de todos os profissionais de saúde que estão fazendo pronto atendimento. Percebo que esse campo pronto atendimento está marcado como sim. Se eu colocar como não, ele me exibe todos os profissionais que têm horários disponibilizados para hoje, né? Que corresponderia a essa relação aqui de cima, né? Uma informação útil que as recepções elas vão ter que trabalhar é se esse profissional ele está presente na casa ou não, né? Ou online, né? Agora com a Covid, a gente tem essa outra situação, né? A pessoa pode estar online disponível para atendimento. Seria até adequado a gente mudar esse títulozinho aqui. E se a pessoa foi alocada para fazer pronto atendimento, ele relaciona para a gente aqui quais os horários que ele estaria então vinculado a esse atendimento do tipo pronto atendimento. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos ensinar como é que a gente faz para receber um paciente. Então suponha que o Jonatas, né, que sou eu tenha chegado, né? Eu cheguei um pouco mais cedo, agora são 16h26, e a minha consulta é só às 17h, eu cheguei meia hora mais cedo, como todos os pacientes deveriam fazer, para esse atendimento. Então, o que alguém que está atuando na recepção ela vai fazer? Ela vai consultar a agenda daquele médico, daquele profissional, vai vai localizar o nome do paciente e vai apertar nesse lapisinho ao lado do nome. Aquela telinha que a gente já conhece do vídeo passado, a situação é marcado. E aqui eu tenho essas possibilidades, ó. E uma das possibilidades é registrar chegada. Então é nesse botão que a gente vai apertar agora. Registrar chegada. Aqui eu tenho novamente uma nova oportunidade para a gente poder confirmar os dados de identificação desse paciente, os dados de contato, né? Então sempre que o paciente chega, eu tenho uma nova chance de atualizar essas informações. E do lado esquerdo eu vou ter que escolher
O tipo de senha, né? Lembra que no módulo de configuração, quando a gente configurou uma unidade de assistência, a gente configurou os tipos de atendimento, os tipos de assistência. São exatamente esses tipos que a gente estabeleceu, no caso aqui, para a PGR. Então, como isso aqui foi um horário marcado, eu vou colocar aqui, ó, exame/consulta. Essa é a lógica lá da PGR, da recepção da PGR. E eu tenho aqui embaixo dois botões. Um botão de registrar a chegada e encaminhar ao consultório, ou de registrar a chegada e encaminhar para assistência, que é a área de enfermagem. Esse botão de assistência ele só fica visível quando aquela unidade de saúde ela dispor de uma área de enfermagem ou de saúde bucal. Se ela não dispor de um local, né, esse botão ele fica oculto, tá? Então eu vou apertar aqui, ó, em registrar a chegada e direcionar ao consultório. Muito bem. Então perceba que a situação mudou agora, está aguardando o atendimento, aguardando chamada, e a localização é consultório. Se a gente for lá na página home, que a gente falou, recém quando a gente começou a falar sobre o módulo de agenda, vocês vão perceber, ó, vou expandir aqui para facilitar a visualização, vocês vão perceber que visualmente aqui, ó, fica identificado que o Jonas, que é o nome do paciente, está aguardando chamada lá no consultório do Dr. Alexandre. Ele não exibe ainda qual que é o consultório que o Dr. Alexandre está, porque o Alexandre ainda não chegou. Então, quando o Alexandre chegar, quando ele fizer registro dentro do sistema, né, isso ele vai fazer no módulo do nosso prontuário, quando ele acessar esse módulo e fizer o login, aí sim eu vou saber exatamente qual que é o consultório que o Dr. Alexandre está atendendo. E aí ele vai adicionar essa informação aqui. Então esse mapa aqui da página home nos ajuda então a identificar a situação dos pacientes que estão na nossa unidade de saúde. Veja que aqui nessa relação também mudou, né? Ele está agora aguardando atendimento, recebeu um número de senha. Eu tenho aqui outras opções, eu tenho a opção de registrar em caixa, registrar pronto atendimento, e dois relatórios aqui, uma agenda de pronto atendimento e a escala médica, a escala de saúde. No caso de um assim, pronto atendimento, né, seria um paciente, é uma situação que não é em caixa, que não é uma consulta marcada, quer dizer, é um paciente que está se sentindo mal e foi diretamente para ser atendido. Então a gente tem um passo a passo que é muito parecido com o que a gente já conhece. A única diferença é que ele exibe aqui somente serviços de pronto atendimento. Então vou escolher aqui assim, clínica médica, o tipo de atendimento sempre vai ser pronto atendimento, e o tipo de serviço, então, pronto atendimento em clínica médica. Vou seguir o mesmo passo a passo aqui, ó. Colocar aqui a Carla Mendes, que é a nossa chefe. Vou escolher aqui o nome dela. Passo para aquela etapa de confirmação. E percebo que ao final aqui, ó, essa última etapa é um pouquinho diferente. Porque eu tenho aqui os dados de confirmação e já tenho aqui, ó, a identificação para que eu escolha o tipo de senha associado a ela. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar aqui pronto atendimento. E já tenho aqueles dois botões disponíveis, ó. Concluir e direcionar ao consultório ou direcionar à assistência. Nesse caso aqui, para a gente visualizar, eu vou colocar direcionar à assistência, tá? Vou apertar aqui. E aí, se a gente for lá na página home, a gente vai ver, ó, que lá na área de assistência, a doutora Carla está aguardando ser atendida, enquanto que no consultório o Jonas está aguardando ser atendido, tá? Então, isso aqui é basicamente essa opção de recepção. Algo muito importante que existe de recurso aqui é nesse lapisinho ao lado dos nomes desses profissionais.
que permite que a gente registre a chegada desses profissionais, a chegada ou a saída, né? Mas isso aqui nós vamos falar especificamente quando estivermos falando do nosso prontuário, tá? Então peço que vocês consultem depois esse vídeo para explicar o funcionamento desse recurso aqui, tá? As outras opções, lista de espera e autorização, nós não vamos falar agora. A lista de espera, basicamente, ele permite que a gente monte uma lista de espera e vá adicionando pacientes lá. E quando eu for marcar um serviço que estiver associado a uma lista de espera, ele, em vez de permitir que a gente pesquise em toda a nossa base dos nossos prontuários, ele vai pesquisar em cima dessa lista de espera apenas, tá? Então, é só essa a diferença. E autorização é para quando a gente marca um paciente. Imagina que eu quero marcar uma consulta com um estagiário. E nesse serviço o estagiário não pode ser consultado. Então o sistema permite que se marque essa consulta, mas nessa agenda, essa marcação vai ficar em vermelho também, que é para dar essa indicação de que, em tese, essa pessoa não tem direito a esse serviço, a usar esse serviço, mas se o chefe da unidade, o responsável pela unidade de saúde, ele entrar nessa opção de autorização e concordar com esse atendimento, onde estava vermelho vai passar a ser em amarelo, tá? Então é como se ele regularizasse essa situação. De qualquer forma, ele não impede o atendimento, tá? Por mais que não tenha ocorrido uma autorização formal, o sistema ele não barra o atendimento, ele permite que seja atendido, tá certo? Então, ficamos aqui no módulo de agenda, e o módulo seguinte que nós vamos falar é o módulo de assistência, tá certo? Até lá.